Programa Úrsula Estrela. Oferecimento Centro de Eventos Steffen, o especialista em eventos open bar. HG Hair Design. M&M Gestão de Moda e Companhia do Vinho, a sua melhor companhia. Olá, sejam muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos conversar com o sommelier Franklin Bittencourt no restaurante Aleixo e também com o novo chefe do restaurante Aleixo, o Harun. Então nós vamos ter tudo sobre vinhos, enogastronomia, tudo para você ficar aí ligadinho comigo. Então não perca nada, hein? Já estamos aqui devidamente posicionados. Meu convidado mais que especial novamente aqui conosco no nosso programa, o sommelier e professor Franklin Bittencourt. Bem-vindo novamente, tudo bem? Olá, boa tarde, honrado pelo convite mais uma vez. Aí vamos aqui falar dessa cultura do vinho. Adoramos esse assunto, né? Falar sobre vinho e gastronomia, né, professor? Vamos começar passando um alquinho já. Hoje nós estamos no restaurante Aleixo. Vamos mostrar alguns dos pratos aqui do Aleixo. Vamos harmonizar com vinhos, mas vamos começar com o nosso alquinho, né, professor? Claro, vamos. Hoje nós vamos começar falando sobre essa cultura europeia, né, em relação aos vinhos, né, professor? Nós vamos falar de dois prazeres da vida, tá? Que é comer e beber. Comer e beber, maravilhoso. Tá? E, de fato, o vinho está presente na Europa há mais ou menos 2.760 anos. Tá? Foi levado para os gregos no ano 750 a.C. E claro que a questão de harmonização surge na Europa. Tá? E é a escola que o resto do planeta segue. Tá? Então, quando é cultura, é baseada em 3 escolas. A escola francesa, ela privilegia o vinho. Tá? Quando a gente está na França, a gente escolhe pelo vinho, começa pelo vinho. Isso aí. Tá? Vamos pensar que se você estiver na Borgonha, se você quiser tomar um vinho branco, você vai tomar um Chardonnay. Tá? Se você quiser tomar um tinto, você vai tomar um Pinot Noir. Tá? Se você estiver em Bordeaux, você vai tomar um corte bordalês ou vai tomar um Cabernet ou um Merlot. Na França é muito específico, né? Dependendo da região que você está, você já sabe até o vinho que você vai beber, né? Porque o vinho está relacionado à região, né? A região. Lá para eles isso está completamente assim mapeado, tá? de acordo com o terroir, tá? E a adaptação de cada variedade de uva. Tá? E a gastronomia também, tá? Porque a gente até costuma dizer, a França, o princípio, tá? é o vinho. Tá? O vinho, quando você vai harmonizar, ele é o primeiro a ser escolhido, tá? E depois vem os pratos. Mas as regiões onde esses vinhos são produzidos são pratos para acompanhar os vinhos. Então tem esse detalhe, né? Já está tudo lá, já está devidamente harmonizado, previamente harmonizado, né? Harmonizado. Então, inclusive, a gente fala assim, olha, você quer aprender a harmonização, existem as técnicas para se aprender a harmonização, mas existem os parâmetros. Tá? Um exemplo, se você estiver na Provence e pedir um prato da gastronomia provençal, tá? Ele quase sempre vai estar acompanhado de um rosé. Então, quando você fizer um prato, tá, com estilo e característica da Provence, já começa a pensar no rosé. Tá? E se a gente já for para outro país, se a gente for para a Itália, por exemplo, muda um pouco essa questão da harmonização? Muda totalmente. Tá? O italiano privilegia o prato. Começa pelo prato. Aí depois você pensa no vinho, vai escolher o vinho. Tá? E a Itália consegue passar essa cultura para alguns outros países, como Portugal.
Em Portugal, eles têm uma cultura a gastronomia deles é muito rica e os vinhos são feitos privilegiando os pratos. Tem até na região da Bairrada, eles fazem um leitão, chama leitão no rolete, e é delicioso. E não tinha um vinho que combinasse. E vários enólogos da região foram buscar isso aí. E tem uma frase da Felipa Pato, que é uma enóloga famosa da Bairrada, que ela falou assim: faça o vinho a pensar na comida. Olha que cultural. Ela fez o vinho, fizeram o vinho pensando na Bairrada. Exatamente, no leitão da Bairrada. E a terceira cultura é a inglesa. Que a inglesa ela é bastante flexível. Quando o assunto é cliente, é o comensal na mesa, então ela prefere que a pessoa fique à vontade para pedir o prato ou o vinho primeiro, e a sequência, quem segue é o cliente na mesa. Na Inglaterra é mais democrático, né? Mais democrático. Escolhe pelo paladar, porque tem muito disso, né? Tem muitas pessoas que não querem saber de harmonizar o prato com o vinho, ela quer saber do vinho que ela gosta. Algumas pessoas que não têm o hábito mesmo de beber vinhos com frequência, elas falam assim: eu não bebo com frequência, mas eu já sei as uvas que eu gosto. Eu ouço muito isso. A pessoa já tem um paladar. Perfeito. Perfeito. E isso deve ser levado muito a sério, quem está no meio, porque se você pedir um Pinot Noir, e eu estiver te atendendo, eu sei que é porque você gosta de vinho leve, delicado, que tem finesse. Gosto de vinho encorpado. Então, se você chegasse para mim e falasse assim: olha, eu prefiro um vinho encorpado, eu ia pensar em um Bordeaux para você. Que tem toda elegância, mas tem estrutura também, capaz de suportar aí pratos mais consistentes. E hoje a gente vai começar aqui harmonizando, né? Vamos começar com uma entradinha aqui do Aleixo, mas uma entrada sensacional, que é um tartar. E que vinho que vai encaixar, que vai harmonizar bem com esse tartar, professor? Então, nós vamos colocar um rosé para combinar com esse vinho. O que a gente espera desse vinho para combinar com esse tartar? Frescor. Também eu preciso de frescor, mas eu preciso de um pequeno toque de tanino. E por isso que nós optamos pelo rosé. Então, o que é um vinho rosé? Um vinho que é feito por maceração curta. Quando você começa a fermentar o vinho, paralelamente, você faz um segundo processo, que é maceração. É o contato do líquido com a casca. Nesse momento você está subtraindo polifenóis, taninos, antocianos. Então, eu preciso de ter acidez, mas eu preciso de ter um pouquinho de tanino, que vai ser assim, como se fosse o tempero do tartar. Então, vamos provar esse tartar agora. Eu vinho, por favor. Do rosé do nosso tartar que a gente vai harmonizar. Então aqui pelo vinho já deu para perceber que vamos começar muito bem. Ótimo, então já começamos bem, escolhemos bem o nosso vinho de hoje. Então sempre seguindo todo aquele protocolo, né, professor, de servir primeiro a quem pediu, né? Exato. É o ritual do vinho, né? Então ele fez o serviço com a pessoa que pede o vinho. Aí depois, naturalmente, serve as damas, né? E depois volta e completa a taça de quem pediu vinho. Então o ritual está perfeito. Obrigada. Então, perfeito. E aí, aquelas técnicas que nós já falamos, né, em outros programas. Se você ainda não assistiu, entra lá no meu canal do YouTube, Úrsula Estrela, e tem alguns programas lá explicando passo a passo, né, de girar a taça, do porquê, né, para você sentir todos os aromas do vinho, inclusive como faz a harmonização de fato. Tem tudo explicadinho lá, então acompanha lá no nosso canal.
frescor dele você consegue perceber até no olfativo. Quando você coloca ele na narina, você já percebe que ele tem muito frescor. Vai harmonizar muito bem com o tartar, né? Então, ok, pode servir o nosso tartar aqui que a gente vai provar. Vamos experimentar, professor. Vamos lá. Vai harmonizar bem esse tartar com o vinho rosé. Não tenha E dúvida. por quê, né? Então, tem uma raspa de limão nesse vinho, tá? E exatamente essa raspa de limão, tá, vai proporcionar a gente criar uma similaridade. O frescor É aquela harmonização por similaridade. por similaridade. Então, esse frescor que tem o tartar, se fala muito, a peixe tem que ser com vinho branco, isso já é superado. Superado, né? Isso não existe mais. Tem mais a ver com coentro do que com peixe. Exatamente. Então, eu preparo, ele foi preparado para ser colocado com vinho rosé. Tá? Então, o frescor aí da raspa de limão, tá, vai ficar perfeito com o frescor desse rosé. Melhor do que a gente tentar explicar o prato é o próprio chefe, né? Olha que privilégio, o chefe Harum veio aqui à nossa mesa para falar um pouquinho desse prato, né, Harum? Sim, hoje o que eu fiz foi uma brincadeira para vocês, foi o tartar de atum com uma redução de teriyaki, azeite de trufa, né, para dar aquele perfume, e raspas de limão siciliano. Daí a gente finaliza ele com aioli de coco, né? Bem diferenciado. Então, os clientes que vierem aqui no Aleixo já tá fazendo parte do cardápio? Sim, essa daqui já acabou de entrar, uma sugestão que nós colocamos agora no Aleixo aqui para essa semana, e eu acho que nós vamos pôr pro cardápio logo menos também. E tem muitas novidades por aí, não tem, Harum? Sim, vão vir bastante novidades. Nós vamos fazer algumas alterações no cardápio do Aleixo, né? Mas nós vamos continuar com os clássicos, que eu vi que é um restaurante, né, com grande nome, muitos pratos que ainda o pessoal pede muito. Mas nós vamos dar uma mudadinha em algumas coisinhas aí do cardápio, umas novidades bacanas pro pessoal. Mas eu acho que o público sempre quer uma novidade, né? E o chefe Harum, super conceituado aqui na Grande Vitória, vem trazer novidades aqui pro Aleixo também. Então você que está em casa tem que vir aqui experimentar, né, Harum? Não, com certeza, vamos estar esperando vocês aqui, todo mundo aqui, para provar os novos pratos do Aleixo. É isso aí, obrigada. E eu vou provar agora, porque tá com a cara ótima. Então, Franklin, a gente já comeu, já provou junto com o vinho. Agora eu quero saber o que você achou. Olha, o tartar está perfeito, um prato super equilibrado, os ingredientes estão em harmonia, tá? A gente consegue sentir o sabor de cada ingrediente, tá? O frescor do limão, tá? E quando você junta com esse rosé, tá? Potencializa o sabor do prato. Então isso fica isso é uma harmonização perfeita. Isso aí, gente. Essa harmonização é exatamente esse equilíbrio, né? O vinho não sobressai ao prato, o prato não sobressai ao vinho. Não é isso, professor? E quando você junta os dois, você percebe que o sabor fica ainda melhor. Então é aquela harmonização que todos esperam. É isso, gente. Hoje a gente fez só a entradinha. É uma opção para você vir aqui conhecer no Aleixo. Essa é a minha dica, tá? Venham aqui conhecer, porque o vinho está maravilhoso, o tartar maravilhoso. Tem outras opções incríveis aqui também no cardápio. E também uma opção para você fazer em casa, prática, super fit, super saudável e que harmoniza com o vinho rosé, que é muito fácil de beber. Mesmo para quem não é conhecedor de vinho, não tem o hábito de beber vinho, para começar um vinho rosé é sensacional, né? Porque é leve, fresco, né? Elegante, com frescor. Tá? Um taninozinho para agrada a todos, tá? Dos neófitos aos mais exigentes. Então é isso, gente. Mas a gente vai dar um intervalinho agora para os nossos comerciais. Não saia daí que a gente já volta agora com o prato principal, tá? Então aguardo vocês. Agora nós vamos experimentar o prato principal. Nós pedimos um cordeiro, né, professor? E aí também mudamos o vinho para que possa harmonizar melhor. Então o Marcos vai trazer o nosso vinho agora e o professor vai explicar esse vinho. Então é um corte típico do Alentejo, tá? Touriga Nacional
Syrah e Alicante Bouschet. Tá? Bem típico de Portugal, né? Tudo que precisamos. Tá? É um vinho que tem tanino, tem estrutura, capaz de sustentar o cordeiro ali com a sua gordura e suculência. Perfeito. Então, cada prato, né, tem um vinho que harmoniza melhor, para que você não possa achar que o vinho vai se sobressair ou que o prato vai se sobressair. Às vezes a pessoa escolhe um vinho que não se adequa ao prato e depois fala que o vinho está ruim ou que o prato está ruim, né? Exato. Isso é um cuidado que deve ter. Tá? Inclusive, a pessoa que faz o serviço no restaurante deve orientar. Tá? Então, imagine ele fazendo o serviço. A pessoa pede um peixe, uma moqueca, e pede um vinho com essa estrutura. O tanino vai brigar com o peixe. A gente vamos só ressaltar, o vinho tinto não é inimigo do peixe. O inimigo do peixe é o tanino. Então o peixe pode perfeitamente vir sim com vinho tinto, desde que o tanino seja leve, que não é o nosso caso nesse momento. Agora a gente está no encorpado, né? Exatamente. Então é um cordeiro que eu já vi o ponto de cocção está perfeito. Então ele vem mesmo com gordura, suculência e vai precisar desse tanino aí para dar esse equilíbrio. Então experimenta aí, professor, se está aprovado. Porque a gente já deu uma idazinha lá na cozinha para ver como é que tá esse cordeiro, tá? A gente está aqui, ó. Extremamente aromático. Tudo que a gente espera de um Syrah, assim, uma pimentinha, uma fruta negra, e esse Syrah aqui corresponde a isso perfeitamente. A gente quando começa a provar um vinho, você sente os aromas, aí fala assim, vamos ver agora se ele é honesto. Então o que ele prometeu no aroma, ele tem que cumprir na boca. Então isso que quer dizer um vinho honesto? Isso é um vinho honesto. Então vamos checar isso aqui agora. Olha, um vinho estruturado. No entanto, macio, com tanino redondo, extremamente agradável. Porque às vezes você fala assim, eu quero tomar um vinho muito estruturado, mas o tanino é rascante, é áspero. Muito macio. Esse aqui não, está perfeito, é um vinho super equilibrado, o tanino está aveludado, a acidez não está agressiva, um vinho em equilíbrio. Já vai dar um close nesse vinho aí, porque para você que está em casa, quando vier aqui no Aleixo, já saber o que você vai pedir. Então já fica uma dica aí de um vinho tinto incrível. O vinho está perfeito, agora nós vamos prová-lo com o cordeiro, né? E o chefe Harun está trazendo para a gente, olha que privilégio, hoje nós estamos sendo servidos pelo chefe e é ele que vai explicar esse prato lindo, maravilhoso. Conta pra gente o que tem aqui. Agora eu trouxe um carré de cordeiro, né? Eu prefiro trabalhar com ele um pouco mais rosado, tá? Com aligot, que é o purê de batata com queijo, um sauté de ervilha com tomatinho confit e aquela decoração é uma tuile, né? Uma tuile de laranja, ela é levemente cítrica. Eu já ia perguntar, me conta o segredo para você fazer essa... Parece uma renda, gente, é muito perfeito, muito delicado. Então, agora nós estamos usando bastante a renda. Normalmente ela é feita à base de farinha de trigo, uma gordura e água, né? Eu entrei com um pouco de suco de laranja nela, água, azeite, farinha de trigo, tá? E ela fica levemente cítrica. E agora o molho ali é um molho rôti de cordeiro com redução de vinho do Porto. Maravilhoso. Tá no cardápio já, Harun? Vai estar nessa semana aqui para sugestão também. Não, eles estão colocando para sugestão, mas nós já estamos aprovando, né, professor? Nós vamos... tá. Sorte nossa, né? Ser os primeiros a conhecer o prato. Então, os provadores aí, o visual lindíssimo do prato, a textura do cordeiro, o ponto de cocção está perfeito, é isso mesmo. E eu acho que esse prato vai ganhar muita riqueza com esse molho que entra vindo do Porto. Então, com esse vinho aí que a gente tem aqui do Alentejo, o Syrah, um Touriga Nacional, um Alicante Bouschet, tem estrutura para segurar o sabor desse prato que tem no visual ali, tem muito sabor nesse prato. Gente, mas eles falam muito, eu quero provar. Vamos provar, vamos experimentar, porque a minha função aqui é só dizer se tá bom. Eu não tenho que explicar, né,
Só que tenho que dizer que tá muito bom. A cara tá ótima, eu tenho certeza, porque eu confio já no chefe Harun, que eu já experimentei vários pratos dele, todos sensacionais. Então já fica aí a dica, mais um prato pro cardápio. A gente vai dizer se a gente aprova, se pode entrar no cardápio ou não, tá bom? Claro que eu tinha que conversar com o chefe Harun, porque os pratos estavam incríveis, né? Harun, me fala um pouquinho, antes da gente chegar aqui nesses pratos, me conta um pouquinho a sua história. Eu sou paulistano, né? Tenho 32 anos. Minha família, né, tinha restaurante japonês no Rio, né? A mãe dele é japonesa, tá? Olha a carinha dele de japonês. Daí eu venho de família japonesa, né? Minha mãe é japonesa, meu pai é de São Paulo. E eles tinham restaurantes no japonês do Rio de Janeiro. E eu sempre gostei, desde pequenininho, assim, de ficar fuçando na cozinha, ficar com meus tios avós dentro da cozinha. Mas eu não segui para a área de cozinha japonesa. Eu até brincava, quando falava com meu primo, eu falava, nunca vou querer trabalhar na cozinha francesa. E acabei caindo na cozinha francesa. Comecei a carreira no CAA, com o chefe Pascal Valerro. Depois passei por alguns outros restaurantes. Olha esse currículo, gente. Passei por alguns outros restaurantes, fiz estágio com o chefe Alex Atala. E até eu caí para cuidar da cozinha do Eric Jacan, que é o jurado do Masterchef. Para finalizar, ele finalizou com Jacan, né? Então, assim, tem essa cultura, assim, que já veio com ele do japonês, que tem um toque de algumas coisas que você coloca, né? A gente sempre lembra, dá um toquezinho oriental, aquela coisa que você lembra da comida afetiva, né? Quando eu era mais novo, que minha mãe e meus tios faziam. Daí a gente acaba lembrando e tenta pôr no prato para as pessoas aqui também, né? Para nossos clientes. Estão incríveis. Agora me fala o que você vai trazer de novidade. E também a gente conversou antes, gente, toda essa preocupação, é claro, né? O Aleixo é um restaurante muito clássico aqui de Vitória e você não vai chegar mudando tudo, né? Mas você tem todo esse conceito para trazer também novidades para o Aleixo. Não, sim, como nós estávamos conversando, né? O Aleixo é um grande restaurante, tem muito nome, o chefe Juarez, né? Quando inaugurou o Aleixo, então agradecer muito ao Léo pela confiança que está vindo para cá, até pelos clientes também, né? Não sou de Vitória, né? Então tem que agradecer todo mundo pela confiança que está dando para estar aqui no restaurante. Tentar trazer algumas novidades, né? Aquela cozinha que eu gosto de fazer, aquela bagunça, mistura, que eu acho que cozinha não tem limite, né? Na nossa criatividade, mas manter os clássicos do Aleixo para os clientes, né? Que eu vejo que tem muita saída. E manter alguns pratos que tá desde a época do chefe Juarez, em homenagem a ele também. Então, parabéns, Harun, porque eu já provei os pratos, eu posso dizer, assim, os pratos estão incríveis. É claro, né, que tem algumas novidades, né, o clássico do Aleixo ainda está aqui no cardápio. Então, para você que está aí em casa, vem aqui comemorar o seu aniversário, ou vem jantar com seu maridão, vem experimentar os pratos do Aleixo que estão fantásticos. E o nosso programa se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, mas a gente tem mais coisas guardadas para o próximo programa, então fiquem ligados comigo aqui no canal 525 da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Úrsula Estrela. Oferecimento Centro de Eventos Steffen, o especialista em eventos open bar. HG Hair Design. M Gestão de Moda. E Companhia do Vinho, a sua melhor companhia.